Porque se eu tenho um sistema que, por exemplo, vai pegar essa gravação nossa, vai pegar os vários movimentos que eu estou fazendo, a minha face, a minha voz e tal, e vai gerar um outro diálogo, eu dizendo outras coisas, e vai colocar isso na rede com a minha voz, com o meu rosto, eu dizendo alguma coisa que alguém determinou e eu nunca disse, a gente sequer está preparado para isso poder ser falso. Olá! O uso da inteligência artificial pode trazer muitos perigos. Neste episódio, nós vamos falar sobre deepfakes. E a nossa convidada desta edição é a professora Sueli Fragoso, titular da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação Fabico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, professora, bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem. Professora, esse termo é um termo bastante falado hoje em dia, né, as deepfakes, mas, afinal, o que significa este conceito? Bom, deepfake é todo o arquivo, digamos assim, todo o material, pode ser áudio, pode ser vídeo, se usa mais para vídeo, mas também serviria para foto, que é modificado com técnicas de deep learning. E aí eu não respondi a sua pergunta, porque o que é deep learning, né? Começando do começo, tá? Quando a gente pensa em inteligência artificial, pelo menos quando as pessoas mais antigas pensam em inteligência artificial, a gente pensa numa inteligência que veria de cima para baixo. Então, a gente pensa, eu sou do tempo que o computador inteligente era o que jogava xadrez, por exemplo. Mas jogar xadrez para um computador não é uma coisa que requer tanta elaboração, porque um computador, o que ele tem de diferencial em relação a um ser humano, inclui, entre várias outras coisas, essa capacidade de lidar com uma quantidade absurda de dados. Então, qualquer coisa que você consegue codificar com muita precisão e colocar todas as informações à disposição do computador, ele consegue lidar muito melhor que a gente. No entanto, o que é difícil de fazer? O que é difícil de fazer é justamente aquilo que a gente não consegue especificar tão bem. Então, por exemplo, né, se eu disser assim, eu quero trocar, vou pegar o nosso vídeo aqui e vou inverter as nossas cabeças. Tá? Eu quero fazer isso. É uma instrução clara, né? Vamos inverter as cabeças. No entanto, como se faz isso? Não é uma coisa tão óbvia, né? É aí que entra um outro tipo de inteligência artificial, que é uma inteligência artificial que é chamada de baixo para cima, que se faz com pequenos comandos e o computador ele vai desenvolvendo esses pequenos comandos e se retroalimentando, de modo que ele, entre muitas aspas, aprende o que ele está fazendo. Isso feito, digamos assim, numa camada, é o que a gente chama de aprendizado de máquina. O deep learning seria quando isso é feito em várias camadas. E para os deepfakes também é usado muito um sistema em que você coloca inteligências artificiais que funcionam nesse sistema de várias camadas. Então, elas começam a fazer e elas vão, entre aspas, de novo, aprendendo o que elas estão fazendo, e uma vai conferindo, e elas vão conferindo entre si. Né? Então, elas não precisam passar, se eu estivesse fazendo aprendizado de máquina, eu precisaria, alguma hora, de um humano dizer deu certo ou não deu certo. Nesse sistema, eu não preciso tanto de humano para dizer nada, ele vai ir fazendo, né? E a gente vai, e eles vão melhorando entre si o resultado. Então, o que a gente tem? A gente tem um sistema que é até difícil explicar o que ele faz, né? E que, para mim, isso não é aterrorizante, porque quando eu comecei a dar aula, lá há muito tempo atrás, era muito difícil explicar que a gente podia colocar olhos azuis em nós duas, por exemplo, num computador, que era muito fácil. Né? E hoje todo mundo sabe fazer isso. Né? Hoje a gente tem lá no computador, no Instagram, por exemplo, todo mundo sabe botar um filtro, botar uma máscara, botar uma caretinha, todo mundo sabe fazer isso. Então, hoje, se eu digo uma coisa dessa, as pessoas vão dizer, eu entendo. Mas, quando a gente fala alguma coisa assim, que tem todo esse aparato por trás, isso ainda é misterioso como é feito. No entanto, veja bem, quando eu te digo, quando é uma coisa de trocar a cor do olho, as pessoas entendem, isso não quer dizer que elas entendem, mas estão preparadas para identificar que aquilo é falso. E quando é uma coisa nesse nível de complexidade, aí é que essa falsidade fica extremamente complicada. Porque se eu tenho um sistema que, por exemplo,
vai pegar essa gravação nossa, vai pegar os vários movimentos que eu estou fazendo, a minha face, a minha voz e tal, e vai gerar um outro diálogo, eu dizendo outras coisas, e vai colocar isso na rede com a minha voz, com o meu rosto, eu dizendo alguma coisa que alguém determinou e eu nunca disse, a gente sequer está preparado para isso poder ser falso. Diferente de, eu não acho que ela vai ter esse olho azul aqui. Tá? Que a gente já está meio preparado. Então, existe um nível de falsificação que a gente está preparado e, ainda assim, a gente cai. E esse é um nível de falsificação para o qual a gente não está preparado. E acontece muito. Então, quer dizer, professora, que quanto mais tecnologia, mais acontece esse tipo de casos assim, de uso indiscriminado da inteligência artificial? Eu te diria assim, o Arthur Clarke, que era um escritor de ficção científica, mas também era um cientista, ele falava que toda tecnologia suficientemente desenvolvida parece mágica. E a questão é essa, né? Assim, quem está entendendo como aquilo é feito está falando de tecnologia. Quem não está entendendo como aquilo é feito recebe o resultado, parece mágica. Tá? Quer dizer, mas se a gente pensar bem, o fato de que eu ligo o meu carro e ele anda, de certa maneira, também parece máquina. Eu não conseguiria fazer uma coisa assim. O fato de que você põe comida no micro-ondas e ela esquenta, para mim já é assim, agora faço eu, não consigo fazer. Né? Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente começa a ver que não é que essa tecnologia, especificamente da inteligência artificial, tem algo de ruim nela, inerente a ela. É que coisas que a gente não entende, podem ser usadas por quem entende para várias intenções. E aí é uma questão de para que elas serão utilizadas. Então, por exemplo, se eu pegar um sistema desses de inteligência artificial e eu falar, não, eu quero que leia um livro para mim, mas eu não preciso gravar esse livro, estou pensando em alunos com deficiência visual, por exemplo, que tem todo um projeto na Fabico de gravação de livros e tal, que é uma coisa extremamente trabalhosa. Eu consigo ver daqui a uns anos eu poder dizer, não, eu quero que leia com a voz do fulaninho de tal da novela. Né? E aí vai vir a voz dele, vai ler o livro para mim, porque eu gosto daquele sotaque, porque eu gosto daquela pronúncia, porque, enfim, por qualquer razão. Eu gosto daquele personagem. Né? Então, assim, é o mesmo sistema. O problema é como a gente usa esse sistema. Como vai consumir esse tipo de informação. E porque nós vemos muito assim dessa venda de produtos, por exemplo, os produtos milagrosos, e aí está na voz de um médico, de um artista, e as pessoas às vezes ficam bastante indignadas até, e muitos acabam comprando, acabam caindo, se decepcionam e acreditam que isso realmente é verdadeiro. É o mesmo, com as devidas proporções, é igual quando tinha lá o ator com um jaleco branco falando que esse creme dental é melhor para você, e tinha toda uma construção assim, é para você achar que ele é um dentista. Né? Só que aí eu consigo personalizar. Se não me engano, teve um com o Drauzio Varela, que fizeram ele falando alguma coisa que ele nunca disse. E aí, realmente, além de criar esse problema de, não, mas foi o Drauzio Varela que falou, não é sequer um médico genérico, eu posso fazer o médico que eu conheço falar, o médico que eu admiro falar, tem o problema de que eu estou atribuindo àquela pessoa. Então, as consequências, né, se eu faço um deepfake do Drauzio Varela dando um conselho que mata pessoas, ele acaba tendo que provar que ele nunca disse aquilo, o que é muito difícil. É bastante difícil. E as mulheres, elas são as maiores vítimas desse uso de deepfakes. E quando se trata de vingança pessoal, né, de ex-parceiros. Então, professora, eu gostaria até que a senhora comentasse conosco sobre isso, que é um crime. Diria que as mulheres são e continuam sendo, né, vítimas do sistema extremamente machista que nos objetifica como vulneráveis e passíveis de termos dono. Né? Então, quando eu tenho qualquer coisa a meu dispor e eu acho que sou dona, né, em geral, dono do outro, e é claro, vai acontecer com menos frequência, mas vai acontecer no inverso também. Se eu acho que eu sou o dono do outro, faço com o outro o que eu quiser, tudo que está a meu dispor, eu vou usar, né, como dono
né? Então, hoje a gente não fala mais em dono nem para animal, né? A gente fala o tutor do animal. A gente tenta não dizer é a minha mulher, mas ninguém nunca disse é o meu homem também, né? Você fala, meu marido não costuma usar essa expressão, mas se ele dissesse é a minha mulher, eu não podia dizer é o meu homem, parece que eu estou falando uma outra coisa. Então, essa construção cultural, e é isso que é bem importante a gente entender, as tecnologias são parte dessa construção. E elas nascem nessa sociedade, nessa cultura, e estão configuradas assim. Então, assim, quando eu facilito determinados usos, eu pego no meu celular agora, eu tenho zilhões de disponibilidades para fazer o rosto parecer mais bonito, mais jovem, mais alguma coisa em termos de filtro. Né? Mas você não vai achar um filtro que me faça parecer mais velha, mais gorda. Até mais velha fizeram recentemente e as pessoas estavam se divertindo e tal com aquilo. Mas, assim, eu até conheço pessoas que fizeram e ficaram muito impressionadas com o efeito e falaram, nunca mais eu brinco com isso. Que são coisas que a gente valoriza. E aí, realmente, né, existiu recentemente um colégio, né, que pegaram os meninos pegaram fotos das meninas e trocaram e fizeram uns deepfakes pornográficos com elas. E eram crianças. Agora, isso é tudo... não dá para dizer assim, é que essa criança aqui é do mal. Né? É uma configuração cultural que diz, vamos imaginar essas meninas nuas, e aí isso acaba induzindo a usar a tecnologia para fazer isso. Então, a correção não vai se dar pela tecnologia, a correção vai se dar em algum outro lugar. Certo. E também se reflete na política, com reflexos mais ofensivos, né? Até querendo desqualificar quando é uma candidata, né, mulher. Também acontece muito esse tipo de situação. Sim, com certeza. E sabemos, né, que na política as candidatas mulheres enfrentam todo um tipo de desqualificação que é de outra natureza. Né? Eu tenho acompanhado bastante, por exemplo, a eleição de São Paulo, e, num momento, uma das candidatas era sempre é muito jovem, é muito inexperiente, é muito não sei o quê, é muito santinha. E aí, um dia, ela, irritada, falou uns palavrões e falou, tá vendo? Como é que pode falar palavrão? Quer dizer, mulher não pode fazer nada. Né? No entanto, isso me lembrou até um caso bem interessante que chamava um outro candidato, chamava essa candidata de Barbie. E aí ela pegou e fez um deepfake na campanha dela, mas muito tosquinho, não era para ninguém acreditar que aquilo era real, né? Com a cara dele como o Ken dançando lá na música do filme da Barbie. E ele processou e tal, e perdeu na justiça, porque não era um deepfake para ser convencido. Mas veja, como eu disse no começo, não deixou de ser um deepfake. A instrução era substitua o rosto do ator pelo rosto dele. E aí aquilo foi sendo feito pela inteligência artificial com todos os recursos para dizer isso é um deepfake. A questão é, muito antes de ficar perfeito, você interrompe e solta. Então só fica engraçado, mas ninguém acreditou, né, que pudesse ser. Aliás, tinha um rapaz na eleição de 2018, eu acho, que eu vi em sites assim de rede social, e o que ele fazia era justamente gerar notícias falsas, que eram obviamente falsas, para desqualificar coisas com deepfakes. Então, ele fazia o candidato cantar a música de Natal, ele fazia umas coisas assim, para as pessoas irem entendendo que é possível fazer isso, que é um jeito de evitar que cole, entre aspas. Né? E na política, toda a conjuntura nacional, né? Há pouco tempo a gente viveu muito isso das notícias falsas. A divulgação de notícia falsa, porque este governo vai fazer isso, porque este governo não presta, e aí uma série de fatos assim que as pessoas creem que é uma realidade, e aí não tem como dizer que é falso. Sempre tem, né? E assim, o que mais faz a gente acreditar em notícias falsas, sejam elas feitas com deepfake, sejam feitas como forem, é a nossa vontade de acreditar naquilo e a nossa predisposição. Então, quando eu vejo uma notícia falsa que confirma aquilo no que eu já acredito, a minha tendência é acreditar. Eu vou te dar um exemplo que há bastante tempo, várias eleições passadas, não saberia me lembrar qual, uma pessoa que fez colégio comigo me mandou lá pelo Facebook, que era mais usado na época, um vídeo dizendo assim,
Nossa, mas é assim na universidade pública? E aí eu abri o vídeo e era uma pessoa dizendo que estava lendo o TCC, só que era só a voz, e umas imagens que, assim, isso não é uma universidade pública, isso não é sequer no Brasil. E eu respondi, olha, não, né, não consigo imaginar uma universidade pública em que isso acontecesse, mas, de qualquer forma, assim, não há nenhum indicativo aqui que isso fosse verdadeiro, porque essas imagens não têm nenhum indicativo que seja uma universidade, que seja no Brasil, e é uma voz lendo um texto, quer dizer, que diz, é meu TCC, mas será que é mesmo? E a pessoa fica muito, não, mas é mesmo. Quer dizer, se você quer acreditar que aquilo é verdadeiro, o outro acaba tendo que te convencer que não é. Né? Agora, para mim, quando eu abri, eu comecei a olhar e dizer, não, isso não cabe na universidade pública, porque eu estou na universidade pública desde que eu era aluna e, portanto, eu sei que não cabe. Como é que a universidade pública seria assim? Eu nunca vi. Né? Para uma pessoa que não está acostumada, não convive naquele ambiente, pode ser que seja. Da mesma forma, todo o resto. Quer dizer, eu tenho ali uma candidata que eu acho que não é muito boa, eu não gosto do partido dela, eu não gosto das coisas que ela fala. E aí alguém me manda um vídeo dela fazendo uma coisa que eu acho inadequada, indecorosa, eu tenho mais chance de acreditar do que se for alguém que eu admiro. Se for alguém que eu admiro, eu falar, não é possível, essa pessoa não está fazendo isso. Não, e ainda vão divulgando cada vez mais, né? É uma disseminação de notícias falsas que muitos acabam acreditando, né? Nós, assim, jornalistas, a gente tenta falar, mas não tem como dizer, né? As pessoas continuam acreditando e a utilização desta inteligência artificial e das fake news são muito comuns, né? E aqui no Brasil, estudos apontam que aqui, né, é onde mais se usa aplicativos de inteligência artificial. Isso também implica, professora, no uso de deepfake? Eu imagino que a gente vai ter um uso de deepfake muito grande, principalmente porque vai ser cada vez mais usado, já é usado, em coisas tipo colocar filtro em foto de rede social, e aí eu posso colocar filtros em vídeos de rede social, então eu vou fazer para mim mesma, e eu vou dar uma melhoradinha aqui, uma melhoradinha ali na hora de publicar. Imagino que isso esteja nessa estatística aí, que eu desconheço, mas, enfim, considerando que ela exista, né, eu acho que se o Brasil usa mais sistemas de inteligência artificial, em relação a imagens, provavelmente será nesse sentido. E aí eu fico pensando que, na verdade, isso é muito bom, porque quanto mais a gente usa, mais a gente sabe que é possível fazer. Então, foi quando a gente começou a fazer retoque na foto lá no Orkut, para botar no Orkut, eu dava uma melhoradinha na minha foto, que todo mundo começou a entender, gente, dá para fazer isso numa foto. Então, quando a gente vê uma foto, a gente já sabe que dá para fazer aquilo. E imagino que quanto mais a gente usar, quanto mais isso se popularizar, melhor será. Nós vamos entender o que nós estamos fazendo, vamos entender as possibilidades, considerando-se esse limite de que, quando é alguma coisa que nos causa emoções fortes e principalmente que vai reiterar preconceitos, coisas que a gente não gosta e tal, a gente vai esquecer tudo que aprendeu e resolver que a gente acredita naquilo. E existe algum tipo de legislação para esse tipo de crime, assim, provocado pelas deepfakes? Pois é, quando você me chamou para a gente conversar, eu fiquei curiosa com isso. E existe um projeto na Câmara dos Deputados para isso, mas seria para colocar como um elemento a mais, seria uma adição à Lei Maria da Penha, voltada especificamente para os deepfakes com mulheres, que são mais numerosos, são os casos mais numerosos que estão entrando na justiça. Então, muito aquele caso do ex-marido, ex-namorado e tal, que se sente rejeitado e então fala agora... Né, agora todo mundo vai ver como ela não presta. Então, ele cria uma coisa falsa, né, para desmoralizar a pessoa e meio como vingança. Né? Teria esse projeto, mas, veja bem, eu diria assim, o que a gente precisa sequer é de um projeto, porque quando o candidato lá em São Paulo quis dizer que a candidata tinha feito um deepfake dele, já existia uma lei, quer dizer, ele pode ir lá e falar...
Isso vai contra a minha pessoa, isso como é que fala? Isso diz... Vai desqualificar a imagem dele também. E é mentiroso, Deturpar. porque tem uma coisa que, assim, eu posso pegar uma coisa que é verdadeira e falar, tá vendo, ele disse isso e ele disse isso, né? Então, quando eu vou pegar e dizer, não, ele disse isso quando ele não disse, é um conteúdo falso, e a pessoa pode ter condições de provar, ou a outra tem que provar que não é, enfim, a gente tem leis para isso, né? Eu não acho que o problema seja legal nesse momento. Eu acho que acho que a gente precisa muito de legislação para regulamentar muitas coisas relacionadas à tecnologia, várias delas relacionadas a inteligências artificiais, mas eu acho que o mais grave não é o que, por exemplo, esse adendo ao projeto da Lei Maria da Penha causaria. Seria, por exemplo, o controle dos algoritmos de redes sociais. Porque o que os algoritmos fazem? Eles pegam o que mais faz sucesso e mostram para mais gente, porque eles querem que mais gente fique olhando. E o que mais faz sucesso? Aquele que lida com as nossas emoções. E é muito mais fácil deixar alguém com raiva do que deixar alguém feliz. Então, tudo que eu encontrar de mensagem que vai deixar pessoas com raiva vai causar mais gente olhar, mais gente multiplicar. E aí, para os algoritmos, para os donos das redes sociais, isso é lucro, é dinheiro. Tem até uma sensação assim de é um povo do mal que quer destruir a sociedade. Não, eles querem ganhar dinheiro. Né? E eles vão fazer aquilo se multiplicar irresponsavelmente para ganhar dinheiro. Existe, no entanto, uma vez que eu disse isso, é preciso fazer a colocação de que, sim, existem forças políticas que criam realmente notícias falsas e que conhecem todo esse aparato tecnológico e sabem colocar em funcionamento para seu próprio benefício. Agora, na eleição do Parlamento da União Europeia, aconteceu vários casos que ficaram provados que estavam relacionados com, enfim, agências que estavam situadas na Rússia e que colocavam notícias falsas e as pessoas... Algumas eu cheguei a ver aqui, que ia ter um lockdown climático, então ninguém ia poder sair de casa para conter o aquecimento global, ia ter uma vacinação obrigatória, que não me lembro o que tinha de esquisito, enfim. E era tudo... Eles conseguiram mapear de onde vinha, e assim... pois é, isso foi intencional, porque vem tudo do mesmo lugar, todas voltadas para as mesmas pessoas. Então, não dá para dizer que é espontâneo, mas eu diria, a gente precisa mais urgentemente regular esses usos. E esses algoritmos das redes sociais usam o mesmo sistema de inteligência artificial. Eles sabem o que eles estão fazendo, no mesmo sentido em que um aplicativo que troca o nosso rosto sabe o que está fazendo. Então, é um sabe, como a gente chama de inteligência, mas é uma coisa muito diferente da inteligência humana, né? É um sabe muito diferente do sabe humano. É, a inteligência humana. E professor, e dentro das universidades existe um debate a respeito deste tema? Existe muito debate em relação à inteligência artificial. Eu tenho abordado isso em sala de aula e noto muito interesse dos alunos, muito interesse dos colegas também, e pessoas realmente muito alertas, muito atentas para isso. Posso falar pelo meu departamento, pelas pessoas com quem eu convivo, não sei como isso estaria na universidade em geral, né? Mas, por exemplo, a gente tem, na universidade, eu era editora de um periódico científico, a gente tem sistemas de verificação de plágio, coisas assim, que todos são baseados em sistemas inteligentes, novamente, entre aspas, e, portanto, que são muito úteis para esse tipo de coisa, né? E tem alguns que se associam para o professor, por exemplo. Você pode receber várias provas em formato PDF, por exemplo, e pedir para o sistema identificar se existe possibilidade de plágio, porque, às vezes, você está lendo 60 provas e você tem uma vaga lembrança, mas você não tem certeza que está plagiado. E você tem que voltar a todas as 59 que você já leu para encontrar qual era que estava na sua memória, né? E aí, esse é um uso que pode ser feito, bons para um e ruins para os outros, que é colocar essas provas, por exemplo, num sistema e ele te diz, olha, essas duas aqui parecem, e veja, não é o conteúdo está certo, então elas devem ser plágio, porque isso não caracteriza plágio.
Né? Então, de novo, é entender o que é que eu preciso trocar para que os nossos rostos estejam trocados, não o que é que eu preciso atira a cabeça, entendeu? Porque não funciona dessa maneira. Em relação ao mercado de trabalho, será mesmo que a inteligência artificial vai retirar as vagas do mercado de trabalho? Eu acredito que vai retirar várias vagas, porque tem muita coisa que a gente faz, ainda hoje tem, em vários aspectos da vida, tem coisas que a gente faz que não precisa da inteligência humana para fazer. Então, quando eu penso assim, por exemplo, quando eu era jovem, eu ia ao banco e tinha alguém que checava a assinatura no cheque e descontava o cheque. Era uma pessoa humana cujo trabalho era fazer isso. Tá? Hoje em dia, né, eu vou descrever isso para meus alunos, eles vão ficar me olhando, pensando, do que essa mulher está falando? Né? Nem cheque, existe mais direito? O que essa mulher está falando? Esse trabalho é o tipo de trabalho que, por exemplo, um reconhecimento de padrões faria com mais facilidade. Um reconhecimento de padrões para assinaturas de reconhecimento de firma, coisas assim, faz melhor do que nós. Mas a questão esse é o tipo de trabalho que, no limite, se a gente fosse fazer como trabalho o que é gratificante, o que é interessante, o que é um trabalho que usa realmente das nossas maiores qualidades, ninguém estaria fazendo esse. Né? A questão é que a gente não tem uma configuração social que acolha, né, as pessoas todas que perdem esses lugares, esses empregos, essas vagas, e as coloque em posições em que elas podem fazer coisas que são mais gratificantes. Tem um meme qualquer que circula pela internet em que a pessoa diz assim, eu queria um sistema de inteligência artificial que lavasse a louça e passasse a roupa enquanto eu me divirto. E eu inventei um sistema de inteligência artificial que gera mais coisas para eu me divertir enquanto eu lavo a louça. E é meio isso, assim, é meio... a gente... É a configuração cultural e social em que esses sistemas chegam que fazem com que as vagas saiam e as outras vagas não passam a existir. Então, em resumo, né, acho que vem um desemprego pesado aí pela frente, como veio com os computadores, quando eles começaram. Né? E eu me lembro das pessoas dizendo, a gente vai conseguir fazer tudo mais rápido e mais fácil e vamos ter mais horas vagas. Né? Mais rápido, mais fácil, o que aconteceu? Fazemos mais. Aumentou. E aumentou muito mais. E, por exemplo, eu tinha um número de professores por aluno, pensando, por exemplo, em grandes esquemas, não é o esquema da URGS, mas em grandes esquemas industriais aí de ensino à distância, eu tinha um número de professores por aluno, que aí eu coloco num sistema todo automatizado e eu multiplico isso loucamente e faço o quê? Um monte de professores, entre muitas aspas, se torna desnecessário quando aquilo passa a ser considerado ensino. Então, eu tenho um desemprego que a gente já vem aí com ele crescendo desde a Revolução Digital e que agora vamos dar outro passo e isso vai acentuar novamente, a menos que a gente corrija a sociedade. A sociedade. Professora, então, pedi que a senhora deixe uma mensagem aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Acho que a mensagem que eu deixaria é: brinquem muito com os aplicativos de inteligência artificial no celular, brinquem muito com o ChatGPT, o Bing, a inteligência artificial do Google fazendo perguntinhas bobas para que ele responda, dê respostinhas bobas também, para que a gente entenda do melhor jeito possível, que não é entender por trás como é que aquilo funciona, mas é para sentir as possibilidades desses sistemas, desses equipamentos. Por exemplo, em redes sociais é muito interessante, eu fiz isso numa pesquisa, eu criei um perfil em rede social e coloquei hábitos, e a pessoa só olhava coisas que eu jamais olharia, só buscava coisas que eu jamais buscaria, só buscava por políticos que nunca me interessaram. E aí veja o que vem, né? Eu fiz isso num celular novo, num celular diferente, porque até
o aparelho, até o hardware que você está usando é identificado. Mas muita gente tem um celular velho em casa, que está experimentem fazer isso e vejam como, por exemplo, numa rede social, você acaba tendo 2 mundos muito diferentes sendo mostrados para você. Então, acho que como é que a gente vai saber lidar com a tecnologia se tornando cada vez mais próximo dela? Então, muito obrigada, professora, pela sua participação aqui no nosso programa. E vamos aí seguir essas observações que são muito valiosas para nós, profissionais de comunicação, e também para toda a sociedade. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E para você que ainda não curtiu o nosso videocast, siga nossas redes sociais também, acesse o nosso canal de YouTube para assistir o videocast, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Se preferir ouvir o podcast, acesse o nosso canal de Spotify da Durga Sindical. E até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durga Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.